triás para condenar esse nosso irmão, aconselhar o SIC junto da medicina legal no âmbito da sexologia criminal e também no âmbito da traumatologia criminal, para que se faça um exame profundo à nossa adolescente ou pré-adolescente, para trazerem junto do laudo de sexologia forense todos os elementos e as lesões que encontrarem na zona íntima da nossa vítima. Isso tem que se fazer. Do ponto de vista legal, é um crime gravíssimo e há ali aquilo que chamam censurabilidade jurídica, que ele vai punir com muitos anos de prisão, porque, primeiro, a missão dele é proteger a irmã. Ao não ter protegido a irmã, a lei lhe vai pegar com bastante intensidade. Bom, vamos continuar a falar de crime na família. Na localidade de Andulo, província do Bié, uma anciã, 70 anos de idade, foi expulsa da aldeia de Tanda e foi morar na aldeia de Canata. Na aldeia para onde vai morar, uma mulher, uma jovem mulher, perde a vida, morreu. E então, eles estão a ir em direção, portanto, está-se a fazer o cortejo fúnebre para enterrar o corpo e, de repente, um dos membros da família, pumbas, a senhora para uma sepultura aberta. Espancam a senhora, puf, pá, 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 até a morte. Sabe quem são essas pessoas? O filho e os sobrinhos. Jonathan, mostra essa peça. Vamos ver. São cidadãos acusados do assassinato de uma anciã de 70 anos de idade por crença ao feiticismo. Facto ocorrido no município do Andulo. De acordo com informações aferidas, filho e sobrinhos espancaram a mãe e tia ao mesmo tempo, até a morte. No mesmo grupo encontramos este professor, acusado de ter recebido mais de 4 milhões de kwanzas a 30 cidadãos com o intuito de oferecer vagas no Instituto Técnico Médio de Saúde. Esta cidadã foi uma das vítimas. Pagou 150 mil kwanzas, mas infelizmente não beneficiou da vaga. Meu trabalho que estava a trabalhar com o diretor administrativo, o diretor pedagógico, mas não se preocupam, tudo está no controle. Então, já que é assim, ele estava a trabalhar com o diretor administrativo, eu fiquei, acho que estavam a me solicitar, eu só estava a ligar para ele. Os burlou mesmo, não houve nada de... Ele nem, depois chamaram o diretor dele, nem o diretor do IMSI, nem trabalhou com o diretor pedagógico, nem com o diretor administrativo. Ele é professor da 17 de setembro. Estão detidos e foram apresentados ao Ministério Público pelo Serviço de Investigação Criminal. E com eles foram encontrados alguns meios. Foram esclarecidos 19 crimes, antes com autoria desconhecida, e recuperados os seguintes meios: uma motorizada de 3 rodas, uma arma de fogo do tipo AKM, um carregador contendo 8 munições, um objeto curto contundente, vulgo machado, bem como 4 armas brancas. Os suspeitos foram presentes ao Ministério Público, bem como ao juiz de garantia, que os aplicou a medida de coação pessoal mais gravosa, a de prisão preventiva. Serviço de Investigação Criminal deteve mais de 12 cidadãos implicados nos crimes de homicídio, burla e roubo com recurso à arma de fogo. Antes de irmos, eu gostaria de ouvir a opinião do Dr. Alcântara relativamente àquele cidadão, professor, que promete matricular. Isso deve chamar-nos a atenção, e isso deve chamar, tem de provocar uma análise. Discussão, debate. Tem de ser de cabine ao CUNEN. Sim. Porque nós olhamos para essa história e dizemos assim: aconteceu no Bié, um professor
ficou com 4 milhões, prometeu arranjar vagas a um determinado número de pessoas. No BIE! Atenção, no BIE! Prática comum. Mário, é prática comum na República de Angola. Exatamente. Isto já está... Senhor professor, também tem cobrado... Não. Graças a Deus. Graças a Deus estou lhe fora Isso disso. já está a ficar como algo normalizado. Por isto que sempre dissemos, denúncia. Exatamente. A partir do primeiro momento em que ouvir que alguém está a cobrar alguma coisa, fica lá sem estudar. Há muitas escolas e há poucas escolas, mas vá denunciar à polícia, porque este indivíduo vai levar dinheiro de muita gente. E a burla também está ali. Vai levar dinheiro de gente que depois não vão estudar e depois ele fuga-se. E não esqueça o que vai dizer, doutor. Perguntado pelo nosso colega, o repórter, sabe qual foi a resposta que ele deu? O colega disse, ok, o que é que você fez com os 4 milhões? Sabe qual foi a resposta? Não. Eu não sei. Fui gastando. Recebia, gastava. Não, porque é justamente isso. Dizem que o dinheiro, assim como a gente ganha sem sacrifício, também gastamos sem o raciocínio lógico. É normal. Aqui podemos, professor, podemos pensar que argumentar que a questão dele era fome? Não, Mário. Não, a fome não pode superar a moral. Porque se fosse a fome, mesmo que fosse a fome, né, que uma vez o doutor Alcântara defendeu a ideia de que o homem perde o raciocínio quando a fome atinge o extremo. Mesmo que fosse a fome, ele talvez faria um investimento sério. Sim, mas nessa condição não. Sim, nessa condição nunca é fome nesses montantes. Nunca é fome, nunca. Aí tem a ver com a ambição em função da sua própria necessidade. Esses são indivíduos egocêntricos, eles são egocêntricos sociais. Eles acham que merecem viver melhor do que os outros, mesmo quando a natureza, mesmo quando a sociedade não lhe dê esse direito. Então ele procura um direito esforçado. Isto é que temos, infelizmente, na nossa sociedade, infelizmente, vamos recorrendo a essas práticas que em nada ajuda. É dinheiro de sacrifício. Fome, Mário, é do tipo, estou com muita fome, estou a passar próximo da lavra do Mário, eu estou consciente que essa lavra não é minha, não comi ontem, estou a ver ali mandioca, depois vou lá cavar para comer alguma mandioca. Fome nesses parâmetros, não é nos parâmetros de 500 mil, 1 milhão de coisas. Não, isto já temos estado aqui a dizer, é um comportamento diferente que precisa uma análise também diferente. Agora vamos olhar para este caso da anciã 70 anos. O próprio filho participa no assassinato da mãe, sob o argumento de ela estar a praticar feitiçaria. E por quê? Porque a rapariga que morreu é irmã de um dos acusados, do acusado. É filha da anciã. Filho, portanto, neste caso, estamos a falar do filho que assassinou a própria mãe. Com a ajuda dos sobrinhos, que são primos dele. Mas, Mário, estas questões, essas coisas dessa natureza, não têm perdão nenhum. Não há motivo nenhum. Nenhum. Ainda que a mãe tivesse tido feitiço e que tivesse feito daquela maneira, porque é preciso também aqui perceber, embora aqui a lei respeite o costume, mas não é possível ir provar alguém que foi morto por via de feitiçaria. Portanto, Mário, a lei, sempre dissemos aqui, a lei vai punir aquele indivíduo, principalmente o indivíduo que tem a missão de proteger determinada pessoa e depois vai ser ela a matá-la. E aqui também a nossa Constituição é bastante clara e evoca as questões de se defender as pessoas vulneráveis. Certo. A criança, 70 anos, a criança e o idoso. O idoso. E quem for fazer de maneira diferente, a lei lhe vai condenar naquela pena de 20 a 25 anos, ainda mais com agravantes, quer dizer que aumenta a pena. Mário, é daqueles comportamentos e aquelas maneiras de proceder bastante de repulsa imensa, porque não se pode compreender que o filho, a mamãe que criou-te, cuidou-te, cristalizou-te e agora vá matá-la. Não há motivo nenhum. E aqui nem sequer queremos invocar questões de doenças. Se houve mania manévola, que é o feitiço,
Mas nós aqui não queremos saber desse feitiço. O problema tem que ser resolvido. E depois é no Bié. Este parece que é o segundo caso no Bié. Porque há 2 meses tivemos também o filho que enterrou a mãe na mesma campa por feitiçarias. Aqui, Mário, o Ministério da Mulher e a própria Justiça, social, neste caso, e a própria Justiça a nível da província tem que ir promovendo palestras e encontros para ir retirando este pensamento que o nosso povo tem, que com o feitiço se pode fazer coisas. Como é que eu descubro que o fulano é feiticeiro? Eu tenho que ter também. Exatamente. Aliás, o doutor Alcântara uma vez desafiou o avô, né? Queria ter feitiço. Dá-me feitiço. Exatamente. O avô a fugir. Dá-me feitiço, o avô a fugir. Continua a desafiá-lo. Até agora? Sim. Justamente. Mário, eu sou contra... Quero aproveitar, o senhor que é sociólogo, como é que, para além da educação que deve ser feita, como arrancar da linha de pensamento do cidadão, sobretudo no interior, nos lugares mais recônditos, de que o feitiço não é uma prática cultural, é mentira. Mário, eu sou contra qualquer coisa que destrói uma família. E nós, em Angola, estamos a criar costume que a pequena coisa, o meu insucesso profissional, se vou numa igreja ou num sítio, atiram logo, é a minha mãe que está a enfeitiçar ou é o meu pai. Eu, na minha visão e na minha angologia social, eu não me vejo alguém que o sustentou, alguém que deu de mamar, esperava você arrotar para depois lhe fazer dormir, vai lhe esperar atingir 40 anos e depois lhe matar. Eu não acredito nisso. Primeiro, na minha visão, do ponto de vista religioso, a Bíblia recomenda, categoricamente, dizer que o filho tem que honrar o pai e a sua mãe para que se vai bem a vida dele na terra. Segundo João Paulo Sartre... Primeiro mandamento com promessa, né? Exatamente, Mário. João Paulo Sartre traz a questão de que a existência que procede da essência. João Paulo Sartre diz assim, Paulo Sartre, não existe, é normal um filho existir. Pronto, ele é filho, foi gerado. Mas esse filho, para ter a sua essência, tem que ser na base de uma educação. E muitas das vezes, nós encarregados da educação, existimos como pessoas, mas não procuramos a essência desse cidadão. Agostinho Neto, já sempre dizia, eu não sou aquele de quem se espera, eu não sou aquele que se espera, eu sou aquele de quem se espera. Para o Neto, se espera do filho um amor ao próximo, se espera do filho proteger um pai e uma mãe. Eu não consigo ver, Mário, como é que um filho, do ponto de vista social, acredita em feitiçaria e ele se sente no lugar de julgador e toca na cara da sua mãe. Eu sou contra, mas eu não autorizo, nem admito, em qualquer instância, um filho, Mário, isso só para fechar, Mário, mesmo até quando dizer, eu vou chamar a atenção do meu pai, digo, o filho não tem poder para chamar a atenção do pai, em nenhum momento, errado ou não. E são os nossos valores culturais e do ponto de vista também religioso. Isso que a gente aqui respeita esses padrões sociais. Muito bem. Muito obrigado. Vamos agora olhar para... E ontem falávamos de um caso similar. Não sei se está recordado, comandante. Falámos do falso agente. O que é que acontece? Por que é que nós temos de criticar, condenar, toda a sociedade tem de condenar este ato da falsa identidade, falsa qualidade? Por quê? Porque mancha o nome da corporação. E depois começamos a olhar para a polícia como sendo uma instituição de malfeitores. Exatamente. Às vezes somos abordados na rua por um cidadão que está uniformizado, tem o passe, tem o cartão, tem o crachá e nem a polícia. Veja o que aconteceu no Bengo, e este cidadão às vezes pode inclusive interpelar outros cidadãos na rua, pedir os documentos, detê-los e nós a pensar que estávamos a lidar com um agente de verdade. Vamos ver. Isso aconteceu no Bengo. Este cidadão que as imagens ilustram fazia-se passar por um agente da Polícia Nacional e estava na posse e uso de arma de fogo. E foi com esta arma que o mesmo, na companhia de 2 elementos em fuga, Antônio José Domingos, subtraiu bens materiais numa fazenda. O Serviço de Investigação Criminal no Bengo tomou conhecimento de um roubo qualificado na comuna da Barra do Dande e, como medida de intervenção, os seus operacionais entraram no terreno e conseguiram flagrar
um dos envolvidos no referido roubo em posse de uma arma de fogo apreendida do tipo AKM em bom estado de utilização, contendo 5 munições. Ainda na senda de microoperações, o SIC apresentou Antônio Pedro Antônio, mecânico de profissão, acusado supostamente de ter roubado uma placa de uma viatura do tipo Suzuki neste parque de estacionamento. A placa representa a lógica dos próprios veículos e é bastante crucial que a mesma, no caso, seja retirada. No caso, eu reprovo essa prática, não é das práticas mais sadias e quem os fazem convém tomar outra posição. À margem das detenções, 5 outros cidadãos implicados nos crimes diversos foram apresentados ao SIC e ainda a recuperação de uma arma de fogo, um girador, 2 mesas de som, uma unidade de potência e cabos elétricos. Continuamos a apelar à denúncia, à colaboração com as forças policiais, de modo a evitarmos então casos de justiças por mãos próprias. Portanto, os serviços de investigação criminal reiteram seu compromisso ao combate a todo tipo de crime ou a todo tipo de comportamento que atentam contra a ordem e a tranquilidade pública. SIC no Bengo apresenta 7 cidadãos acusados supostamente na prática de crimes diversos, com destaque para um cidadão de 23 anos de idade, acusado por falsa qualidade. Muito bem, vamos rapidinhos para um registro que marcou nos últimos, eu diria nas últimas horas, a província de Benguela. Assalto à mão armada. Vamos primeiro ver o que aconteceu de concreto. Presta atenção, amigo telespectador, presta atenção aos detalhes, aos pormenores. Eu quero que o amigo telespectador preste atenção. Quando falamos, e ontem, quando olhávamos para esta matéria do caso do Bengo, falamos das armas que estão em posse de cidadãos não autorizados nem treinados para o efeito. O que é que acontece quando um cidadão não autorizado nem treinado para o efeito tem uma arma? Acontece isso que vamos mostrar e ocorreu na cidade, na província de Benguela. Regi, mostra. O Comando Municipal da Polícia no Lobito deteve recentemente um grupo de jovens que praticavam assaltos à mão armada, sobretudo na calada da noite. Segundo o comandante municipal, os supostos meliantes, que se faziam transportar sempre numa motorizada, são naturais da província do Huambo e trocaram tiros com os agentes da Polícia Nacional. Nós, a nível dos bairros do Compão, Kassai e um pouco pela zona da Restinga, que é a zona comercial, temos desenvolvido um conjunto de levantamento do ponto de vista de quem são esses elementos que vêm praticando as ações e os seus pontos de concentração, para que de facto tenha o sucesso na realização dos seus atos. Foi desta feita que nós, no âmbito das nossas ações de controle e combate à criminalidade, direcionamos as patrulhas nesses pontos onde temos tido esses registros. Foi a partir deste ponto que as nossas forças depararam-se com 3 elementos neste ponto. Elementos esses que tão logo verificaram as forças policiais, se fizeram a bordo da motorizada e colocaram-se em fuga. 2 elementos do grupo foram alvejados na ocasião e foram encaminhados ao Hospital Geral do Lobito para receber tratamento médico, enquanto o seu comparsa, considerado como mandante do grupo, posta em fuga. Em função da suspeita e da hora e o local estar escuro, as forças em perseguição, os mesmos efetuavam disparos contra as nossas forças e, em reação ao perigo e o grau de ameaça por conta da responsabilidade da garantia da ordem e da segurança, os nossos efetivos responderam na mesma proporção e foram atingidos 2 dos cidadãos que faziam-se a bordo da motorizada. Estamos a falar do cidadão mais conhecido por Valentim, de 21 anos de idade, o cidadão Chicanha, de 23 anos de idade, cidadãos esses que, do interrogatório preliminar, porque estão sob assistência médica, dizem ser naturais da província do Huambo, do município do Londoimbal e da aldeia do Mbulo. Está em fuga e está em diligência, está em fuga
o responsável do grupo, que eles assim apontam como o chefe, que é o cidadão mais conhecido por Batista. É um trabalho de concertação com as outras forças, no caso, Uganda e outros municípios. Estamos em diligências para poder deter este outro elemento considerado chefe do grupo e pertencente à quadrilha. As ações policiais continuam e aos poucos vão sendo descobertos e desmantelados os grupos que tiram sossego à população no interior e nas grandes cidades. Imagem linda, né? Põe aquela imagem do Lubito, podem frisar aquela imagem linda, 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 linda. Exato, olhem para isso é o drone, é um drone. Portanto, esta é a zona do Porto, não é? É a zona do Porto já. Isso é a Restinga. Imagem linda. Sim. Por que é que o cidadão, estou a pedir a vocês, por que é que o cidadão, quando contempla isto, não sente amor por isto? Orgulho. Orgulho. Por que agarrar numa arma para fazer disparos, depois quase morreu? Porque ele afrontou a polícia e quase morreu. Mário, a vida temos estado sempre a defender que a polícia tem que trazer sempre admiração ao cidadão. E a polícia, para além de defender o cidadão de bem, aquele cidadão que cumpre aquilo que a lei diz, aquele cidadão que ouve os conselhos da polícia, para além de defender esse cidadão, a polícia também defende o bandido. Exatamente. Por quê? Vão lhe interpretar mal. Claramente, mas vamos explicar. Por que a polícia defende também o bandido? Porque a polícia, se fosse gente de má fé, esses bandidos que ripostaram contra as nossas forças, a polícia tinha-os aniquilado. Mas não fê-lo. Fez disparos em zonas não execucionais, no pé, por exemplo, e levou-os ao hospital. Porque a polícia quer que esse cidadão proteja viva. o bem-vida, né? Claramente. Que esse cidadão viva, porque pode ser ressocializado e pode mudar de comportamento. Então aqui não se pode estar a ver. A polícia, na verdade, não vai ali nos cantos ir matando os cidadãos, não. Esta interpretação tem que sair. Mas quanto a esses nossos jovens, nós sempre dissemos... E podemos fazer uma colação com o caso do Bengo. As armas têm de estar em posse dos elementos treinados e autorizados para o efeito. Mas, Mário, isto ali é o normal, mas como deves compreender, a arma impõe... Já nota, põe a imagem dele, agora põe, enquanto o comandante fala, põe a imagem dele deitado, ele deitado, para podermos refletir, ele deitado na cama do hospital. Temos que compreender que a arma impõe o poder e o bandido, para levar a cabo as suas ações, não pensa muito nos socos, no boxe e no karate. Ele pensa na arma que pode aniquilar o indivíduo que tem um bem material que ele precisa. Por isso que temos estado sempre a dizer, as armas vão nos sítios escondidos. É a única forma que temos de irmos reduzindo este número de criminalidade que temos estado a assistir impávidos é a denúncia da nossa população. Estes amigos que levaram disparos de arma de fogo, alguém disse, por exemplo, em casa, eu já os avisei, mas não foi dizer nada à polícia. Alguém disse, esses meus amigos andam com armas e a calada da noite, eu já os aconselhei para pararem, mas não teve a coragem de ir dizer à polícia. Por isso que sempre defendemos. O combate e prevenção da criminalidade é uma missão plurissetorial. Não se pode deixar apenas essas incumbências para com a nossa Polícia Nacional. A matéria de segurança pública é direito do cidadão e dever do Estado. Direito do cidadão, porque o cidadão é que vive na comunidade, que vive dentro de uma casa onde a polícia não pode ir. Esse nosso cidadão, no seu direito, uns até escondem o ladrão, tem que denunciar para que a polícia ouça e vá lá, porque a polícia só funciona com as manchas criminais denunciadas pela nossa população. Certo. De contrário, é impraticável. Dever do Estado, não é verdade? O Estado tem que municiar condições para que a criminalidade se combata. Mário, a criminalidade, se formos pensando que é só matéria da polícia, nunca iremos combater esta criminalidade. Doutor Agostinho Casamaior, este jovem que temos aqui na imagem estaria talvez nesta altura a preparar o seu final de semana
com os filhos, etc., depois de ter estado a trabalhar durante a semana. Exatamente. Podia ser um funcionário do Caminho de Ferro de Benguela, do Porto do Lubito. Exatamente. Podia ser um cidadão, por que não até um empreendedor, um pequeno empreendedor. Aí está, deitado numa cama do hospital. Por quê? Lá em casa. Por quê? Lá em casa. Por quê? Disse não. A Regi disse muito bem, disse não. Ele foi com um tiro. O doutor Agostinho Casamari. E aqui, Mário, o grande problema é que a juventude, alguma parte da juventude, quer ter lucro fácil. E criam grandes ideias sociais, e eu trago aqui 3 ideias, vou falar apenas de 2. Que é as ideias adventistas, que são ideias que vêm de fora, ele emite em outra sociedade, ela pode emitir nas redes sociais e por aí fora, e normalmente essas ideias são ideias falsas. As ideias fictícias, ele cria um modelo de vida para a sociedade, ele cria um padrão social para ele mesmo e ele vai tentando se ajustar nesse padrão social. Mas como ele se calhar ganha, tem um emprego, que ganha um salário abaixo de 200 mil ou 100 mil quantos, algo parecido, e ele entende na sua ideia fictícia que o salário que ele ostenta não é possível para a sua sobrevivência, ele vê o rumo, o caminho da criminalidade como sendo a opção mais fácil para que consiga dar sustentabilidade à minha vida, à vida que ele ostentou. Aqui, Mário, chamar a atenção, sobretudo as famílias que temos aqui, a última ideia, que é a ideia inata, a família precisa ter uma ideia generalizada do ponto de vista dos seus filhos. Quando perceberem que os seus filhos estão a andar em mau, eu repito sempre assim, quando perceber que os filhos estão a andar em mau caminho, é preciso que os encarregados da educação tenham que ser os primeiros a ter a ousadia de pegar, como disse o doutor Alcântara, sai mesmo de casa, vai a uma esquadra mais próxima e faz a denúncia. Mas só que, infelizmente, Mário, o amor aos nossos filhos, este amor irracional, porque o amor racional é para proteger, para cuidar da vida dele, nós escondemos um filho que é ladrão, vimos ele a guardar a arma porque achamos que é o normal. É esta sociedade, é este jovem que Angola precisa, este jovem que poderia ser uma mão de obra para este país, mas que infelizmente anda em contramão, que segundo dizem os juristas, fora lei. Ou seja, anda fora lei, não anda de costume, de acordo à nossa lei. Aqui chamar a atenção à juventude. É preciso na vida ter calma. Tudo na vida é ganho com sacrifício e temos que trabalhar para chegar ao sucesso. Doutor Alcântara quer fazer uma questão. Já vai falar. Deixa-me só dar esta informação. Há uma mancha que foi detectada na zona costeira. Na verdade, está esta mancha que se suspeita que um derrame de algum. Esta é a imagem da mancha na zona do Porto Pesqueiro, nas imediações da Sonangol. Ainda não se sabe de concreto que mancha é esta, que produto, que substância estará a provocar esta mancha. Terá sido eventualmente o derrame de qualquer produto derivado de petróleo, e então está a arrastar-se. É uma mancha que vai aumentando a sua dimensão, se expande nas imediações do Porto Pesqueiro e da Sonangol. O Ministério das Pescas e Recursos Marinhos, através da sua responsável máxima, a Ministra do Ambiente, é quem fala, não é? A Ministra do Ambiente fala, a Ministra Ana Paula de Carvalho, fala sobre este derrame e aconselha as pessoas a não consumirem produtos derivados do mar que estejam a ser captados neste ponto do mar ou até mesmo banhar aí próximo. Vamos ouvir o que diz a Ministra. Vamos ouvir. Podemos nos pronunciar até que sejam concluídas as análises relativamente às recolhas que foram feitas no mar, para então podermos nos pronunciar com propriedade, com dados precisos, mas dada a persistência relativa a esta informação, ontem fizemos sair um comunicado, foi criada uma comissão multissetorial, onde, claro, fizemos parte nós, Ministério do Ambiente, Ministério dos Transportes, Ministério das Pescas e Recursos Marinhos, o Ministério do Interior também, que tem estado a dar-nos o apoio necessário. E quando tivermos então a conclusão
dos testes, com mais segurança e de forma mais assertiva, poderemos então emitir o comunicado relativamente a esta situação que está a ocorrer. Por enquanto, pode existir alguma interdição relativamente aos banhos? Pode também haver aqui medidas digamos assim, de prevenção para o uso das várias espécies do mar? Neste sentido, sim, é melhor que se evite, porque não sabemos ainda, não é? Os resultados não estão concluídos, não só os banhos, mas também mesmo outras atividades ali naquela zona. Muito bem, ouvimos então a Ministra do Ambiente, Ana Paula Carvalho, fazer referência às medidas que estão a ser adotadas para que, primeiro, feche a recolha destes fluidos. Ainda não se sabe de concreto que produto será este. Desconfia-se, suspeita-se que será um derivado do petróleo, não é? Do crudo, por exemplo, mas os conselhos são evitar banhar nesta zona e até usar os produtos derivados do mar que sejam captados neste. O grande problema, talvez vocês ajudem-nos numa linha só, é que as pessoas ouvem, mas vão lá pescar, eles não ouviram, ainda não vai acontecer nada. E depois amanhã temos aqui relatos de pessoas que foram envenenadas porque tiraram um peixe do mar desta zona e comeram com a família toda. E é uma intoxicação alimentar porque tiraram os produtos do mar desta zona para comer. E muitas vezes as consequências vêm depois. É verdade. Porque, Mário, quando se ouve com as mãos e despesas nos ouvidos, a boa parte das palavras elas caem. Então, por isso que as pessoas têm que ouvir, convido de ouvir, para perceber o grau de perigo que realmente estamos a viver. Então, preciso ter consciencialização comportamental e vamos acatar aquilo que a ministra disse, até dado uma resposta oficial. Doutor Alcântara, queria falar um bocadinho do bandido. Conhece o bandido, não? Não conheço. Não conheço, queria tê-lo conhecido. A sério? Queria tê-lo conhecido. Mas qual é que é o problema? Lançarmos um apelo à nossa juventude. Ajudem a nossa polícia a salvar as vossas vidas. Para os nossos irmãos bandidos. Ajudem a nossa polícia a salvarem as vossas vidas. Porque a nossa polícia tem armas de fogo e tem o direito de agir se algum meliante revidar. Se a polícia chegar, deita a arma para o chão, põe as mãos ao ar, porque a polícia é gente de bem, vai levar a esquadra para explicar na verdade o que é que aconteceu. Agora, se revidares ou ripostares contra a nossa polícia, meu caro irmão, o seu lugar, só tens 2 lugares. Um deles é o cemitério e outro é andar de muleta permanentemente para ir sofrendo. Sempre que vires a sua muleta no pé, saberás que rebentaram comigo porque fui um grande gatuno. Ora, muito bem, está ele, pensativo, ouviu as palavras do Dr. Alcântara, não sei. Lá há televisão também, onde ele está. Tem que ouvir. Ouviu, Mário? Tem que ouvir, não é? Tem que ouvir. Olha, daqui a pouco nós vamos contar a história de uma menor de 12 anos e este vídeo está a viralizar nas redes sociais, mas para daqui a pouco. Aguenta só um bocadinho, Janota. Aguenta só um bocadinho. Daqui a pouco nós vamos contar-vos a história de uma pequena, 12 anos. Ela é vista no vídeo com uma criança ao colo e passa por situações extremamente... São perturbantes até as situações por que passam. Vender para a cuca. Muito bem, mas antes disso, já estávamos a falar do derrame daqueles fluidos não identificados na zona da Sonangol, aqui em Luanda, e o conselho ficou para que se evite banhar aí na costa e tirar produtos derivados daquela zona para comer. O conselho ficou. Não insista, meu amigo. Estamos a falar de combustíveis. Continua a haver esta cruzada contra o contrabando dos combustíveis. Veja, Dr. Alcântara, que no Zaire, 2 efetivos da Guarda Fronteira. Temos falado aqui muitas vezes, mas veja que no Zaire, 2 efetivos. Eles estão lá, na fronteira, para impedir, a função deles é impedir o contrabando. Não. Ao invés de impedir, mostra o que é que aconteceu. Mostra, já nota.
O aviso foi dado há poucos dias. Vai acontecer o mesmo que aconteceu com os que foram identificados nos setores que estavam envolvidos no garimpo de diamantes, em que mais de 80 pessoas foram notificadas, muitos até que eram das Forças Armadas e da Polícia perderam os seus cargos e os postos e estão a ser julgados pelos tribunais. Mas ainda assim há quem insiste em brincar com a sorte. Por suspeita de envolvimento no contrabando de combustível, 2 agentes da 2ª Unidade da Polícia de Guarda-Fronteira estão a contas com a Procuradoria Militar. Nesta mesma operação foram detidos 2 agentes de primeira, pertencentes à Unidade de Guarda-Fronteira do posto fluvial de Vandembo, que presumimos que estejam envolvidos por facilitarem o contrabando de combustível. Ainda nesta mesma operação, detemos também 2 cidadãos nacionais. Os agentes, cujos nomes não foram revelados, estavam destacados no posto do Vandembo, uma barreira quase que incontornável. Foram detidos na sequência de uma operação conduzida pela Marinha de Guerra angolana, que resultou na apreensão de mais de 2 mililitros de gasóleo, uma viatura e 2 motorizadas, utilizadas pelos contrabandistas, na rota Soio-Quiquilo. Trata-se de um posto de fronteira. Para os contrabandistas terem acesso ao outro lado da fronteira, eles precisam passar por aquele posto. Estes cidadãos assumem ser estrangeiros. A embarcação em que seguiam partiu de Moanda, na RDC, em direção ao Soio. A tripulação foi surpreendida pelos efetivos da Marinha de Guerra. A bordo estavam mais de 400 bidões vazios e tambores de 1 por 250 litros. Os cidadãos estrangeiros serão entregues ao SME e os meios apreendidos à PGR. São efetivos da polícia. Agora eles vão ser ouvidos, vai-se fazer a perícia. Então, mas ele está na fronteira. Ele está na fronteira e diz ao contrabandista: põe o bidão aí. Não. E o contrabandista: chefe, gaza na mbongo, zotala. $1, chefe. Zera calma. Não, assim não. Esconde. Brincar com coisas sérias. E agora, ela até pode. São agentes de primeira, não é? Ouvimos aí. Enterrou a carreira do cidadão. Tá bom, mas Mário, eu não gostava aqui de ir comungando com esta visão de sempre irmos olhando para esse peixe miúdo. Não, já disse aqui uma vez o doutor Alcântara. Quem o disse? O senhor General Furtado. Pois. Coordenador da comissão, com o apoio do senhor Presidente da República. Tudo isso veio a público que temos que fazer alguma coisa, porque ali o nosso tesouro vai sempre para a República Democrática do Congo e aqui estamos a ficar sem dinheiro. Quem o diz é o Ministro do Estado para a casa do senhor Presidente da República. Depois de um choro bastante enorme do senhor Governador Provincial. Exatamente. Agora, temos é que fazer uma cascadada de investigação para irmos ver se isto está a sair aonde. Foi público. Há ex-ministros. Foi isso que eu ouvi, está escrito no Jornal de Angola. Há ex-ministros, há comissários, há generais. Por isso que eu disse. Foi dito aqui no programa, doutor Alcântara. Foi dito aqui no programa, então, aqui, nós ouvimos. Estamos todos expectáveis para ver quem é que vai rolar nesse barril de petróleo. Estamos aqui atentos. A teia é grande. Mário, aqui resume-se em uma palavra: falta de patriotismo. Quando há falta de patriotismo social, o cidadão não se importa com o valor do Estado. O cidadão se importa com o valor pessoal, ou seja, ele só quer se auto-enriquecer-se. Quando um cidadão é patriota, quando o cidadão entende que acima dele está o Estado, e o Estado é a mãe de todos, e dizem os militares que a pátria, seus filhos não implora, ordena. Assim sendo, se cada cidadão ser patriota, de maneira que é possível salvaguardar os nossos bens, as nossas riquezas, eu posso lhe garantir, doutor Alcântara,
este crime em Angola irá acabar. Porque precisamos analisar aquilo que é legítimo. Todo angolano tem a legalidade e tem a legitimidade de proteger os bens. E quando o angolano, infelizmente, faz aquilo que eu digo sempre, o luto social ocorre quando ele se sente desprezado aqui no país, quando ele se sente que esse é o país que eu tenho que me enriquecer para depois comprar casa no exterior, porque tem a consciência de muitos angolanos aqui. Então ele vai sugar este país, vai sugar este chama-se Angola, para poder comprar casa de sonho. Não. Nós temos que sonhar. Da mesma forma como desejamos ir para Portugal, temos que trazer esse Portugal para aqui. Mas isso começa com a consciencialização do cidadão. Amar a pátria, amar Angola e proteger o que é nosso. Isso aqui é fundamental. E a comissão criada veio mesmo para chamar a atenção a essas coisas. E ainda para bem. sermos mais patriotas, para evitarmos ir aqui estuprando a economia do nosso país. Muito bem. Começar pelo peixe miúdo, como disse há bocadinho, e atingir o peixe grandalhão. Que dá fama. É? Exatamente. Vamos só fazer um ponto e vírgula. E quando regressarmos do intervalo, eu quero pedir e vou pedir aos senhores que regressem para sofrermos juntos com a questão da menina de 12 anos. Só um ponto e vírgula. Já voltamos. Quanto a si, amigo telespectador, vamos regressar. E quando voltarmos do intervalo, vamos olhar para a história terrível de uma menina de 12 anos que é vista nas redes sociais como a Bel Colo. Volte connosco. Até já. Hoje, quando chego a casa, depois de um dia intenso de trabalho, olho no que tenho à volta. Eu orgulho-me. E digo mais, valeu a pena o sacrifício. Hoje tenho a casa que sempre sonhei. Hoje, a minha família tem o conforto que sempre desejei. Agora, o sonho é real. Venha viver com qualidade, segurança e comodidade. Condomínio Luizana, na cidade universitária Luanda. Condomínio Luizana. O sonho agora é real. Conheça o IPIL, Instituto Politécnico Industrial de Luanda. Localizado na capital do país, o Instituto Politécnico Industrial de Luanda é uma instituição pública de ensino técnico e profissional que tem como objetivo principal a formação de técnicos altamente qualificados com foco na área industrial. Dizer que a instituição é vocacionada para a formação de médios